Neste trabalho da matéria de Fisiopatologia da Reprodução, iremos falar sobre as afecções que acometem os testículos de equinos. Primeiramente, precisamos entender um pouco mais sobre estes órgãos, os quais são os principais componentes do sistema reprodutor masculino, possuindo um formato ovoide e localizados na cavidade abdominal do macho ao nascer e posteriormente haverá descência dos mesmos para a bolsa escrotal. Essas gônadas, elas possuem uma função endócrina pela sincronização do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal, produzindo então o estrógeno e a testosterona. Já a função exócrina consiste na produção do sêmen, que seria o líquido seminal com os espermatozoides. Os testículos eles vão fazer a espermatogênese, a qual deve ser eficiente para que células espermáticas viáveis sejam produzidas, e a termorregulação vai garantir que uma temperatura ideal de 35 graus esteja lá nos testículos para que a espermatogênese possa ocorrer com eficiência. A regulação da temperatura vai ser garantida através do mecanismo de contracorrente do fluxo sanguíneo a nível pampiniforme, pela habilidade de contração e relaxamento do músculo cremaster e também as glândulas sudoríparas, que vão dar um suporte para controlar esse calor. A troca do calor é feita entre o sangue resfriado e o que ainda está em temperatura corpórea, possibilitando então a espermatogênese eficaz na temperatura ideal. A primeira afecção que nós vamos abordar neste trabalho é o monorquidismo e o anorquidismo em equinos. O monorquidismo se refere à ausência congênita de um testículo, enquanto o anorquidismo se refere à ausência congênita de ambos os testículos. O que pode levar ao desenvolvimento dessa afecção é a falha na migração das PGCs, que são as células germinativas primordiais. Quando isso acontece, ocorrerá falha no desenvolvimento testicular. Em casos de monorquidismo, o acidente vascular testicular unilateral também pode desenvolver a doença. Vamos lembrar que essa é uma afecção de caráter genético. Sendo assim, é importante não utilizar esse animal para a reprodução, pois ele pode repassar o gene da afecção para a sua prole. Os sinais clínicos presentes é a ausência de um ou de ambos os testículos durante a palpação ou casos de infertilidade no anorquidismo. O diagnóstico baseia-se na realização de ultrassom, palpação e da laparotomia exploratória. No entanto, em casos de monorquidismo, é essencial realizar exames histológicos e hormonais para conseguir fechar o diagnóstico. O tratamento é realizado na orquiectomia em casos de monorquidismo. Vamos lembrar e não confundir monorquidismo e anorquidismo com o criptorquidismo, que é uma outra afecção que também acomete os testículos do macho. Em casos de mono ou anorquidismo, o equino nascerá sem um ou ambos os testículos. O criptorquidismo é uma afecção reprodutiva que acomete o sistema reprodutivo masculino, o qual o animal terá ausente um ou os dois testículos na bolsa escrotal, de forma em que ficam alojados no abdômen. Suas causas são diversas, podendo citar descenso incompleto ou interrupção no trajeto de migração dos testículos da cavidade abdominal para o escroto, a ausência do desenvolvimento ou desenvolvimento anormal do gubernáculo, um cordão fibroso que liga os testículos fetais ao fundo do escroto e governa a descência dos testículos, podendo alterar assim sua posição e desenvolvimento, e deficiência de LH e FSH, uma vez que são hormônios que participam no processo de diferenciação e funcionamento das células de Leydig e Sertoli. A classificação é unilateral, quando possui apenas um dos testículos na bolsa escrotal, ou bilateral, quando há ausência dos dois testículos no escroto. Sua incidência é de 33%, sendo bilateral, 46,7% sendo unilateral com apenas o testículo direito e em 20% apenas o testículo esquerdo. Os sinais clínicos, quando bilateral, são a ausência dos dois testículos no escroto, um libido maior comparado aos garanhões normais, são mais agressivos,
possuem testículos maiores e menos consistentes na palpação e também possuem túbulos seminíferos reduzidos. Quando unilaterais, apenas um testículo no escroto, o testículo será hipoplásico e pode ou não ter alterações fibróticas na cauda do epidídimo. Seu diagnóstico: infertilidade do testículo retido, queda do volume e consistência do mesmo, baixa contagem de espermatozoides nos unilaterais e laparotomia exploratória. O tratamento consiste em orquiectomia ou, se não, o uso de hormônios para estimular a descida dos testículos. Hipoplasia testicular. A hipoplasia testicular é uma condição congênita. É caracterizada pelo subdesenvolvimento dos testículos. A hipoplasia é diferenciada da degeneração testicular por conta do epidídimo. Em casos de hipoplasia, o epidídimo se apresenta proporcionalmente menor em relação aos testículos. Em casos de degeneração testicular, o epidídimo se encontra maior em relação aos testículos. A condição é causada pelo baixo número de células germinativas nos túbulos seminíferos, distúrbios hormonais, deficiência vitamínica, toxinas ou doenças durante a vida intrauterina. Como sinais clínicos, podemos observar presença de células de Sertoli no interior dos túbulos testiculares, os quais apresentam frequentemente calcificação intratubular. Além disso, é possível notar que a temperatura interna da cavidade abdominal se encontra superior à ideal para a produção de espermatozoides, o que gera queda na capacidade espermatogênica. O diagnóstico é realizado através da biometria testicular, onde é notável a ausência de simetria entre os testículos. Até então, não existe tratamento disponível para a hipoplasia testicular. O indicado é evitar a propagação do caso com o uso de biotécnicas de reprodução animal, como, por exemplo, a inseminação artificial. Orquite. Nos casos de orquite, os testículos sofrem uma alteração inflamatória, que pode ser de origem infecciosa, traumática ou autoimune. O aumento testicular é causado por um edema, que acompanha a reação inflamatória. Como sinais, podemos observar que o epidídimo se encontra maior que os testículos. Além disso, testículos com orquite se apresentam quentes e dolorosos. Em alguns casos, ocorrem abscessos e liquefação purulenta do parênquima. Os animais afetados podem recusar a monta. Como diagnóstico, é feita a análise espermática do sêmen do animal, onde é evidente a redução de mortalidade dos espermatozoides e o aumento do número de leucócitos. O tratamento é feito à base de hidroterapia com água fria e administração de medicamentos anti-inflamatórios. Degeneração testicular. A degeneração testicular pode ser definida como um processo que causa a deterioração da estrutura do testículo, como, consequentemente, a perda da função testicular, caracterizada por processos degenerativos e necróticos das células germinativas. Pode ser classificada em unilateral ou bilateral. Na maioria dos casos, são causadas por traumas, neoplasias, deficiências nutricionais, uso incorreto de anabolizante, envelhecimento e um manejo inadequado. Febre ou calor causado por inflamação na pele escrotal, obstrução do fluxo de espermatozoides e eventos vasculares e lesões. O diagnóstico é através da histologia, ultrassom, avaliação do sêmen, exame hormonal e palpação. Não há tratamento, os danos causados são irreversíveis. A prevenção consiste em um bom manejo alimentar e ambiental.